qui ora. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à PDC o simpático convite para moderar esta sessão, que aceitei com muito gosto, e agradecer aos oradores anteriores a simpatia de já terem introduzido o tema dos impactos no consumidor que o pacote regulamentar antecipa. Há aqui 3 áreas essenciais que resultam deste projeto de regulamento que vão ser aqui focados: o tema do roaming, o tema da net neutrality e o tema da proteção ao consumidor. São vários os subtemas que nós podemos decantar dentro de cada uma destas áreas e vamos ter aqui um painel de luxo para nos acompanhar. O primeiro orador será o Carlos Liz, que é sócio-gerente da Ipsos APM e tem um background muito longo e antigo aqui na área das telecomunicações. Sobre a net neutrality falará o professor Legato Martins, que está atualmente na Universidade Nova de Lisboa e que também tem muito trabalho e muita investigação nesta área. E, finalmente, sobre a proteção do consumidor, a doutora Teresa Moreira, Diretora-Geral do Consumidor no Ministério da Economia, tendo já desempenhado outras funções em entidades públicas, para além de ser distinta docente da Faculdade de Direito de Lisboa. Já no painel anterior ouvimos muitas coisas sobre os impactos que este pacote tem na proteção do consumidor. Se pensarmos no primeiro tópico do roaming, a Comissão, na sua proposta inicial, e há aqui um parênteses que isto aqui é uma espécie de moving target, porque nós temos um primeiro papel que vem da Comissão, temos agora a primeira leitura do Parlamento Europeu, temos ainda várias entidades a dar os seus comentários, portanto estamos muito longe daquilo que será o documento final, não sabemos exatamente como é que será esse documento final, mas tendo em conta o que hoje temos na mesa, temos a ambição de haver um único espaço geográfico onde se fazem chamadas, onde se recebem chamadas e onde o preço é o do mercado local, quando muito o preço para chamadas de longa distância, mas em que as barreiras tarifárias, tanto sobre taxas nas chamadas fixas como o extra custo que o roaming significa, deixariam por simplesmente se aplicar. É muito bom do ponto de vista do consumidor, resta saber o impacto que isso tem na economia dos operadores e, portanto, na sua capacidade de gerarem mais serviços e novas utilidades. É sempre um aspecto que é relevante ponderar, é o interesse do consumidor, mas também o interesse dos operadores. No campo da net neutrality, nós temos um grande chavão político. Net neutrality, vamos finalmente assegurar com um enquadramento jurídico mais robusto a neutralidade da rede, mas depois, quando entramos no detalhe, vemos diversas disposições que permitem a gestão de tráfego, a possibilidade dos grandes geradores de conteúdo e de aplicações poderem, digamos, contratar com os operadores de rede prioridade para o seu tráfego. Faz sentido, não faz sentido? Isto é a verdadeira net neutrality ou não? Finalmente, no campo do consumidor, ouvimos aqui que o nosso ordenamento jurídico já dá um elevadíssimo grau de proteção ao consumidor, que estas propostas, digamos, faziam aqui um level playing field talvez menos exigente. Vamos ver se é assim ou se não é, mas é interessante das propostas salientar, por exemplo, as obrigações de transparência. De facto, todos nós, como consumidores, por vezes não nos sentimos suficientemente informados sobre a forma como o prestador de serviço de acesso à internet, que todos temos em casa, faz a gestão do tráfego, como é que o hierarquiza, que prioridades é que tem, qual é efetivamente a largura de banda que estamos a dispor num determinado momento. Portanto, são realmente temas muito importantes para nós, consumidores, perceber para onde é que a legislação europeia caminha. Eu pedi ao Carlos muito bem abordar o primeiro tema. Eu devo dizer que tenho passado, enfim, toda a minha vida profissional a tentar compreender consumidores comuns, pessoas normais, nas suas vidas, nas suas confusões, e, portanto, a minha vida está muito ligada aos temas do marketing, da comunicação, e por isso começou por ser, e ainda é, uma grande surpresa estar aqui metido no meio de um tema de regulação, mesmo tendo a boa notícia de que é um tema agora sexy.
É claro que algum do meu à vontade está muito facilitado pelo completamente original debate anterior, em que os moderadores usam palavras interessantíssimas, como esquizofrenia, como fazem vários tipos de análise e desconfiança perante o tema, o que quer dizer que, de facto, estamos perante um assunto, obviamente, que está tudo menos concluído, menos encerrado. O modo como eu pensei que podia ser útil a partir deste meu posto de observação de investigação empírica sobre a vida das pessoas e sobre o que é que o consumidor português pensará e fará face, enfim, a esta situação que agora é proposta, parte, digamos, de 3 reflexões que julgo, naturalmente, que vêm a propósito e que são as seguintes. A primeira, a Europa. Portanto, este tema é um tema que aparece com pompa e circunstância, com uma chancela como uma iniciativa europeia, talvez das mais fortes dos últimos 27 anos, estou a citar, o que significa que, do ponto de vista do consumidor comum, do consumidor mercado, a questão é: será que este emissor, portanto, será que esta entidade que propõe com tanta virulência, com tanta clareza, com tanto entusiasmo, esta proposta, digamos, é uma entidade que tem poder para isso? Com as devidas aspas, tem autoridade, tem legitimidade para pôr, digamos, esta proposta de uma forma tão expressiva aos consumidores? Portanto, esta é uma primeira pergunta. Evidentemente que do ponto de vista da legitimidade, sem aspas, tem-na toda. Do ponto de vista da legitimidade, no sentido mais de percepção, enfim, de lógica, se quisermos, de lógica das coisas, será que tem? E, portanto, eu suspeito que os consumidores comuns se interrogarão, se fossem confrontados com isto da mesma maneira que nós, se será possível, será verdade, será que é mesmo? E, portanto, uma coisa não começa muito bem quando estas perguntas todas angustiantes se colocam. As propostas importantes nos mercados vêm saudavelmente, e ainda bem para todos, para quem as propõe e para quem as pode depois consumir, digamos, enfim, devidamente organizadas, historicamente fundamentadas. Portanto, há aqui um primeiro problema: o que é a Europa como entidade emissora deste projeto? A segunda questão é o que é que significam as telecomunicações, nomeadamente as móveis, para os consumidores hoje, e como todos sabem, passarei por isso muito rapidamente, significam mesmo muito mais do que questões funcionais. Estamos a falar já de outras dimensões. A terceira questão muito importante, que de alguma maneira também está aflorado no painel anterior, é o tema das marcas. Nós temos em Portugal uma cultura fortíssima de marcas, do ponto de vista no mercado das telecomunicações. Bom, e o que será que as marcas fazem? As marcas que são marcas em Portugal e portuguesas, enfim, ou de origem portuguesa, algumas das principais, outras não. Como é que as marcas entram nisto? Isto é, então, a minha proposta é, muito rapidamente, pensarmos sobre estas 3 aspectos que cercam, digamos assim, o problema, e sem o qual o problema fica demasiado institucional e, portanto, demasiado aborrecido e, portanto, demasiado declarado, demasiado escrito, mas cheio de fragilidades. Então, primeira questão sobre a Europa. Não será novidade, mas um estudo recente feito pela empresa a que pertence, a Ipsos, a nível europeu, com 8.000 entrevistas, feito agora em março, dá conta de um resultado que é um resultado interessante, que significa e que diz: 68% dos europeus, esta amostra em 10 países não inclui Portugal, 68% dos europeus entendem que a União Europeia está a ir na direção errada, literalmente. Esta ideia é uma ideia depois fundamentada, vamos passar agora por cima dos detalhes, mas ao mesmo tempo que há esta consciência, esta desconfiança, digamos, do ponto de vista da direção política e do poder político, acontece que, quando se fazem as contas de uma forma mais direta e se pergunta a estes cidadãos se por acaso colocavam a questão de sair da União Europeia, no total apenas 18% poria tal hipótese. E um bocadinho da história da Europa e da União Europeia neste momento para o consumidor é um bocadinho esta outra esquizofrenia e outra contradição aberta, muito longe de estar resolvida, entre que bom que é a União Europeia, que bom é o mercado único e muitas coisas do ponto de vista conceptual, que mal que está à prática, do ponto de vista político e económico, mais uma série de coisas, e depois no final quer sair, não quer. E, portanto, é um jogo, portanto, a esquizofrenia e o mal-estar psicológico não afeta só, portanto, os analistas qualificados, afeta os próprios consumidores e a sua relação com os produtos, com os serviços, com as políticas que vêm desta entidade chamada União Europeia. É muito interessante também, para juntar este raciocínio sobre a Europa, eu participei pela Fundação Carlos Gulbenkian num projeto que está neste momento em curso, chamado New Pact for Europe, que é desenvolvido por 10 grandes fundações europeias, nomeadamente a Fundação Rei Balduino da Bélgica é pivô desse processo,
que juntou um conjunto em 17 países da União, um conjunto de stakeholders e de cidadãos em torno da discussão de 5 cenários possíveis para a evolução da Europa. É muito curioso observar que, no caso português, na reunião que fizemos na Gulbenkian, os cidadãos, não se trata de uma amostra representativa em termos estatísticos, mas trata-se de um dia inteiro, um sábado inteiro, 25 cidadãos muito variados, uns contra, outros a favor da União, com várias sensibilidades, estudaram largamente 5 cenários. Acreditem ou não, de uma forma muito clara, o cenário que ganhou foi o cenário número 4, que se chama salto em frente. Ou seja, a união económica e política é a única resposta para a crise da própria União e para a crise dos países como Portugal. Os estudos quantitativos, nomeadamente este da IPSOS, mostram a mesma coisa. Portanto, os países, curiosamente, da Europa do Sul e com mais problemas e mais afetados por todas as austeridades, são, paradoxalmente ou não, aqueles que mais acham que é preciso um fortalecimento da União Europeia. E, portanto, estamos perante um segundo movimento aparentemente contraditório e que dá que pensar. O terceiro é quando nós, e agora cito o Eurobarómetro na edição de outono de 2013, a nível europeu e também especificamente para Portugal, quando nós perguntamos a todos os nossos cidadãos, portugueses e europeus, quais são as representações, os grandes elementos que caracterizam a Europa atualmente e a União Europeia, são o desemprego, a liberdade de viajar, o euro e depois mais umas tantas coisas. Importante, não é surpresa isto do desemprego, é importante a questão da liberdade de viajar, o tema da liberdade de circulação toca diretamente o assunto que nos traz aqui, em direto, e portanto esse é um assunto inamovível, ainda bem que há e ninguém quer que acabe, e esse é um dos grandes motivos, porque eu não quero, nós não queremos, todos não queremos sair da União Europeia, mas a lista que eu aqui tenho, de cerca de 10, 12 itens que poderiam e que compõem a representação da União Europeia, para o bem e para o mal, nenhum deles tem a ver com tecnologia. Nenhum deles tem a ver com a inovação tecnológica. Ou seja, a Europa, a União Europeia, não é caracterizada de uma forma nem espontânea, nem forçadamente ou esforçadamente dirigida pela inovação tecnológica. Aliás, este PEC procura precisamente, digamos, enfrentar esse tema de uma maneira mais ampla, como diz as autoridades europeias, indo muito para além dos aspectos de tarifas ou de roaming ou do que seja. A verdade é que isso é uma excelente intenção, mas que não cola manifestamente nas percepções que os portugueses e os europeus têm sobre isto. E, portanto, o tal tema que eu queria colocar em primeiro lugar de qual é a lógica, qual é a legitimidade, qual é a fundamentação para que este tema apareça aos olhos do consumidor, começa mal, porque o emissor não tem propriamente grande crédito nesta matéria. Segundo raciocínio tem a ver com o tema das telecomunicações, tal como são vividos pelos consumidores. Bom, e sobre isto, evidentemente que o que se passa é que nós estamos, aquelas comparações que a gente já fazíamos e que ao que parece ainda se fazem, demasiado simplistas sobre isto é como as novas autoestradas, isto são as grandes vias de comunicação, isto é uma infraestrutura fundamental para que as pessoas, evidentemente que isso é tudo verdade, mas o que verdadeiramente as telecomunicações significam, os smartphones, enfim, todas estas coisas que tão depressa cresceram, e não é por acaso que cresceram tão depressa, tem tudo, sobretudo a ver que estas comunicações são pura e simplesmente constitutivas da vida nova. Constitutivas. São parte integrante. São existenciais. São ontologicamente parte da vida. E não tem nada a ver apenas com a questão de infraestruturas para que eu possa circular com mais ou menos facilidade. Se assim é, se isto é constitutivo, se eu sou isto, em boa medida, e a grande razão é porque nós nos estudos de mercado o que observamos é que precisamente os telemóveis, mesmo antes de smartphones, enfim, o que são um enorme elogio ao afeto, um enorme elogio à memória emocional, um enorme exercício de individualização da minha vida toda ali. Muito diferente daquilo que era o que se preveria que fosse, em termos de ficção científica de outros tempos, a tecnologia. Esta tecnologia é uma tecnologia quentinha, amorosa, muito próxima, muito minha e que eu não largo nem por nada porque me largava a mim. Se assim é, a pergunta que se fica então sendo assim, será que, quanto valor tem este produto? Quanto valor tem este serviço? Tem um valor incalculável. Então a pergunta é se o paternalismo que a Margarida colocou vem a propósito. Dispenso o pai nesta história. Porque, de facto, o consumidor já fez claramente a sua declaração de amor recíproca com o produto, com o serviço, e isso faz parte da vida dele. Mas está intrinsecamente ligado, estruturalmente ligado ao conceito de viagem, ao conceito da liberdade de circulação, ao conceito do registro, ao conceito do transporte da memória. Portanto, pergunta se no primeiro caso da Europa eu poderia perguntar então a Europa de facto é esperta?
se ela quer fazer um bom serviço aos seus cidadãos, vírgula, finalmente, entre outros que já fez, passa a ironia, portanto, então, de facto, tem uma boa oportunidade aqui. Se essa é a lógica política, é uma boa questão. A questão é saber se passa dessa maneira. Mas poderia ser um bom serviço, vírgula, finalmente um bom serviço, atual. Neste segundo ponto, da importância ontológica das telecomunicações para a vida das pessoas, a pergunta é, e eu bem tenho estudado isso desde que há telecomunicações móveis em Portugal, e enfim, ainda antes, nas primeiras coisas todas, sempre me surpreendi como observador e como entrevistando milhares e milhares de consumidores, porque é que os operadores eram tão masoquistas, portanto eram tão autodestrutivos de valor sistematicamente. Como é que fizeram isto? Portanto, porque quanto mais os estudos mostravam pessoas a precisar, pessoas a querer, e ainda, e sempre, numa altura em que o preço é expressão de valor, como é que tanto valor dava tão pouco preço? De que é que estamos aqui a falar? Portanto, coisa estranha que há que pensar bem. Terceiro e último tópico, as marcas. Não se esqueçam que em Portugal as marcas têm uma cultura, todas as marcas fizeram parte do desenvolvimento da cidadania portuguesa. As marcas não é uma questão de consumo e depois há a cidadania. Por razões históricas ligadas com a ditadura, ligadas com N aspectos de falta de qualificação, com falta de espaço público, etc., Portugal cresceu graças às marcas. E as pessoas aprenderam, e as novas gerações aprenderam muitas coisas graças à cultura de marketing, cultura de comunicação, cultura de marcas. Esta dívida para com as marcas tem muito boas razões de ser, quanto mais não seja por falta de comparência de outros concorrentes da ordem pública ou o que fosse. E a questão, então, em telecomunicações, o que nós temos pela frente são marcas em Portugal poderosíssimas, do ponto de vista da percepção, respeitadas. E eu estou cheio de curiosidade para saber, sendo marcas com Portugalidade pelo meio, com internacionalidade, mas bem desenhada também para Portugal, como é que estas marcas vão aparecer aos olhos do consumidor, como é que o consumidor as vai ver nestas viagens por aí afora, sem ser preciso meter outros operadores pelo caminho. Muito interessante o que pode acontecer. Eu diria que há uma grande oportunidade para as marcas que se queiram e saibam mexer, e elas todas, só se não quiserem é que não se mexem, porque evidentemente sabem, e temos aqui um tema muito, muito interessante de possibilidades, se este pacote avançasse assim, de reformatação de mercado e de posicionamento de marcas. Não se esqueçam que há 25% de consumidores a mudar de marca, com alguma regularidade, nas telecomunicações móveis. Este número provavelmente aumentaria, ou não, conforme aquilo que as marcas conseguissem fazer. Elas vão ser chamadas a um exercício muito, muito interessante, no caso, enfim, pouco provável de que o pacote avance da maneira que está aqui dito. Já está. Muito obrigado. Nada. Uma lufada de ar fresco aqui na análise. Era para fazer pandan com o painel anterior. Porque agradeço. De facto, este pacote, perdendo um bocadinho agora de ar fresco, tem muito de salto em frente, mas de salto um bocadinho no escuro, num certo vazio, sem se perceber muito bem onde é que se aterra quando se dá este salto. Mas muito obrigado. Nada. Professor Legato. É melhor eu sítio aqui, não, senão... Vou para aqui, não? Bom, boa tarde. Eu começo por agradecer ao professor Rogério Carapuça e à PDC o convite que me deu a oportunidade de ter que ler 70 páginas um pouco densas, das quais não tive a oportunidade de perceber grande parte. E, portanto, eu tenho que fazer um disclaimer preliminar. Eu não represento nenhuma associação de consumidores. Se sou representante de alguma coisa, sou um estudioso de redes de computadores, que tem uma história particular porque, enfim, já estive ligado também a operadores, fui responsável por um dos primeiros ISPs e mais tarde fui membro da Comissão Executiva e consultor, inclusive de um operador internacional só para a internet. E, portanto, digamos, não represento o ponto de vista do consumidor, represento o ponto de vista de um observador, represento o meu próprio ponto de vista e mais nada do que isso. Eu preparei uns transparentes rapidamente que são mais um teleponto partilhado do que outra coisa qualquer. E iria um pouco, como me foi pedido que falasse sobre como é que este pacote tratava a questão da neutralidade da rede, portanto vou começar por fazer uma breve referência a esta problemática da neutralidade da rede e como é que ela se coloca, e depois uns comentários breves e preliminares à proposta diretiva aprovada pelo Parlamento Europeu e finalmente umas considerações finais que se resumem basicamente com a frase "o diabo está nos detalhes".
Bom, não vale a pena amassar-vos, mas digamos a internet existe uma certa unanimidade que desempenha um papel fundamental na cidadania, no exercício das liberdades, da comunicação e sobretudo, também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, no incremento da produtividade do tecido empresarial, na globalização, etc. Esses aspectos estão bem tratados no preâmbulo do projeto de regulação e não é necessário enfatizá-los mais. Um aspecto só que eu gostaria de enfatizar é que muitos dos que lançam o debate sobre a neutralidade da rede chamam a atenção que provavelmente dentro de algum tempo, se não o é já, a capacidade que os cidadãos têm de aceder à internet e de comunicarem via internet e aceder ao conhecimento via internet será considerado um direito humano fundamental para a cidadania moderna. E, portanto, é um pouco dentro deste quadro que alguns consideram que a internet e as infraestruturas de comunicação são chamadas a desempenhar um papel na sociedade semelhante àquele que as redes de comunicação viária tradicional desempenham. E, portanto, que são fundamentais, são no essencial quase que um bem público e sobretudo, a questão da neutralidade da rede coloca-se do ponto de vista de dizer que, bom, ninguém tem nada a ver com o que o caminhão transporta quando vai na autoestrada. Digamos assim, inclusivamente irá um pouco mais longe e dirá se o caminhão transporta uma tonelada de ouro, que é um bem de alto valor, isso não permite ao operador da autoestrada ou simplesmente à Câmara Municipal de cobrar uma taxa diferente àquele caminhão, em alternativa a um caminhão que fosse carregado simplesmente de areia para uma obra qualquer. Portanto, a neutralidade da rede parte de um ponto que é o ponto simples de dizer isso é uma infraestrutura essencial e ninguém, digamos, tem o direito de intervir sobre ela, a não ser os tribunais quando, digamos, o caminhão leva um bem roubado, pronto, digamos assim. Isto desencadeia, obviamente, um debate que é em parte político e digamos, com argumentos que se esgrimem de parte a parte. E eu, para tentar, digamos assim, defender aqui os argumentos, defender não, eu não consigo defendê-los porque eu vou apenas ridicularizar ou caricaturar, apresentar dois grupos de argumentos extremos para ajudar a discussão. Eu diria que há uma visão que se poderia cristalizar em termos da ideia, o consumidor manda. Portanto, a rede é um meio de comunicação digital pura, o único fator de diferenciação do contrato é o seu débito, portanto, quanto é que o contrato de ligação à rede, e idealmente isso deveria ser flat fee, ou seja, eu pago uma mensalidade e depois faço o que quiser com isso. Bom, esta visão é idealista, é um pouco injusta, é injusta para muitos consumidores, na medida em que ela só seria possível e realista se fosse viável economicamente dotar a rede de capacidade para todas as comunicações que o débito vendido proporcionasse. Portanto, num quadro de não há necessidade de haver overbooking, ok? Isto poderia ser realista. Portanto, o quadro tecnológico e económico está bastante longe de ser este, sobretudo quando a transmissão de vídeo entra em jogo e, portanto, o que acontece é que há necessariamente um fator de overbooking. E como há um fator de overbooking, há outro fator suplementar. É o consumidor intensivo consome muito mais o recurso do que o consumidor que não é intensivo. E mais, consome de uma maneira que degrada potencialmente a qualidade de serviço até do consumidor não intensivo. E hoje em dia eu não tenho observação disso, mas na altura em que tinha uma visão clara de como é que o mercado atuava, era bastante claro, vamos ver, que 90% dos consumidores pagavam a rede e que 10% dos consumidores deveriam pagar à rede. Okay? Digamos assim. É claro que os operadores também não são inocentes neste processo.
a maioria dos operadores, durante o período de lançamento da broadband, o departamento de marketing adorou dizer: nós vendemos flat fee, use o que quiser, isto é uma maravilha, não sei o quê, não sei o que mais. O problema todo era quando o número de utilizadores crescia, o departamento de marketing depois dizia ao departamento de operações, quando este dizia ao departamento financeiro que era preciso fazer um upgrade, metam lá throttling nesses tipos do peer-to-peer. E esta é a realidade, portanto é uma realidade de falsidades de parte a parte, digamos assim, que esta visão do consumidor manda acarreta necessariamente. É claro que no outro extremo há a visão do operador manda. O operador manda é assim: meu caro amigo, eu vendo-lhe aqui um serviço de acesso à internet caracterizado por débito X e tem aqui mais um pacote de serviços maravilhosos: televisão, telefonia, mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. O que eu não lhe digo é, quando você acede aos serviços maravilhosos que eu lhe vendo, lhe estou a retirar uma parte do débito X. Mas o que eu também não lhe digo é que, provavelmente, com a evolução tecnológica, dentro de algum tempo, os tais serviços maravilhosos podiam ser adquiridos a uma terceira parte via a internet propriamente dita. E, portanto, eu, operador, não sou parvo, okay, vou tomar as minhas medidas. Okay? Portanto, sejamos claros, há um conflito de interesses. Há um conflito de interesses porque, para já, o pacote não é claro. E depois, o fornecedor dos serviços de valor acrescentado, ou à medida ou à la carte, está em concorrência com outros fornecedores e fornece simultaneamente o serviço que permite aceder aos outros fornecedores. Portanto, isto é necessariamente um campo explosivo e que, sem regulação e sem intervenção, criaria condições dramáticas de anticompetição e digamos, teria consequências muito graves. Portanto, isto são dois pontos extremos, dois argumentos extremos. É óbvio que a razão não está em nenhum deles, mas também, como se verá, é muito difícil, digamos, traçar uma linha divisória clara de onde é que está a razão. E sobretudo, há uma questão que para mim é bastante clara e que, enfim, eu chamaria a atenção dela neste quadro, que é o seguinte: se eu me identifico com alguma coisa neste debate, eu sou membro da Internet Society e participo um pouco na atividade da associação e vou seguindo as posições que a associação tem. É uma associação multi-stakeholder, que se preocupa muito com a governação da internet, etc., e que tem, enfim, esta posição de base sobre a questão da neutralidade da rede. E se virem, esta posição de base é uma posição, enfim, os sublinhados são meus, diz que as questões políticas fundamentais é garantir que há uma efetiva competição, garantir que há diversidade, garantir que há uma possibilidade do consumidor escolher de forma informada os operadores e os serviços que contrata, que os serviços são fornecidos numa base não discriminatória e que há um princípio de transparência muito claro. E finalmente termina com a questão a Reasonable Network Management. Bom, isto, reasonable, e é aqui que o diabo entra nos detalhes. Se estas condições não forem verdadeiras, há claramente um problema anticompetitivo e há um conflito de interesses diabólico que coloca o futuro da evolução e da inovação na mão dos operadores. Okay? Mas se olharmos bem para isso tudo, fora, digamos, a questão da transparência, a Reasonable Network Management, a questão-chave para isso funcionar chama-se competição. Na ausência de competição e de ofertas alternativas, nada disto funciona porque não há aqui medidas reais. E essa é a questão-chave. As medidas sobre a net neutrality garantem ou não competição. Este para mim é o meu ponto-chave. Acontece que, infelizmente, todas as atividades de rede têm um defeito. O defeito é que são mais rentáveis em escala e, portanto, levam à concentração. E mais, há uma tendência grande dos operadores de telecomunicações para tender para a verticalização, que é muito mais grave ainda. E enfim, eu não vou elaborar sobre isso. O mercado português, enfim, eu assisti a isso bastante claramente. Bom, a posição da diretiva, analisando a posição da diretiva, é assim: a posição da diretiva é, no essencial, uma posição que defende
eu diria que é bastante parecida com o que a Internet Society defende. Defende essencialmente a transparência, a clareza, etc, etc. Mas não é para mim claro que endrece corretamente o problema da competição e, sobretudo, das medidas que o regulador tem para endereçar esse problema. Subtilmente, a diretiva neste campo foi emendada pelo Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu meteu o dedo, não só no preâmbulo, aparece muito mais vezes o termo neutralidade da rede, como meteu o dedo claramente na questão e tirou lá a gestão razoável. Okay? E tirou também outra frase que é economicamente realista. Porque isto são frases, são nebulosas e cada um interpreta-as como quiser e, sobretudo, quem tiver a força interpreta-as à sua maneira. E, portanto, eu creio que a diretiva é um pouco mais, a saída do Parlamento Europeu é mais clara nesse campo e diz claramente que os serviços de valor acrescentado não podem ser fornecidos em detrimento de um serviço de base que tenha qualidade aceitável. Bom, remete, no entanto, para baixo do tapete o problema do que é isso exatamente e de qual é a viabilidade económica de o fornecer, digamos assim. Bom, eu creio que o problema de fundo é o diabo está nos detalhes e todos temos bastante a aprender com isto, quer os reguladores, quer o público, quer os operadores, etc. E há aqui um problema de fundo que eu resumiria assim. A ASAI, tanto quanto eu ouvi dizer, entra pelas lojas dentro e entra pela cozinha do restaurante e pode perguntar, mostre-me lá se tem colheres de pau ou não. Os reguladores de telecomunicações, por uma questão que é em parte compreensível, por outra parte não sei qual é a sua origem, não podem entrar pela cozinha dos operadores e mostre-me lá qual é a configuração do seu router ou onde é que está aquela caixa que faz throttling ou não. Okay? Porque os operadores consideram crítico, do ponto de vista comercial, a defesa do segredo da sua rede. Portanto, a ASAI das telecomunicações só pode atuar de fora, só pode atuar com sondas externas. As sondas externas são extremamente caras. São extremamente caras e são limitadas e ainda se percebe pouco sobre elas. Mesmo do ponto de vista científico percebe-se pouco sobre elas porque a internet é extremamente complexa, não é a famosa rede de telecomunicações antiga que a chamada passava ou não passava, ponto final. Há muito mais complexo que isso. Portanto, o regulador está cheio de pequenos detalhes, etc. E, portanto, a jeito de conclusão, há uma frase célebre, isto também como método política, dá vontade de usar a frase célebre de um político, não é? E dizer assim, bom, eu não sei muito bem o que é fazer, mas eu pessoalmente diria que há que ter bastante prudência na evolução da liberalização, da maneira como os operadores se vão misturando com os fornecedores de serviços de valor acrescentado. E, sobretudo, há todo um processo de educação que tem que ser feito, quer dos utilizadores, quer dos operadores, para a clarificação e para a transparência dos contratos. Eu enquanto consumidor, enfim, se quisesse ir ler as entrelinhas, mas não perdi tempo com isso, porque não vale a pena. Não vale a pena ler as entrelinhas, eu sou consumidor de internet e do triple play, do 4 play, daquilo tudo play todo, e sei perfeitamente que não vale a pena ler o contrato porque fazem de mim o que quiserem. Se eu lá puser 3 set-top box em casa, para o contrato que eu tenho acabou-se o acesso à internet. E mais, o meu acesso à internet garantia o débito vendido durante a primeira semana, porque é de um operador que lançou recentemente o serviço, mas como agora já tem 1 ano e tal de serviço e tal, aquilo já está muito longe da situação atual. Este processo educativo é muito importante e penso que um dos aspectos que eu vi como mais positivos na proposta é de facto uma observação quase que está na proposta, que é os reguladores deviam incentivar que houvesse contratos tipo. Contratos padrão que permitissem ao público e aos operadores situarem-se, etc. Eu cá interpretei-os a nível nacional. É outra questão. Se são contratos tipo a nível europeu, não sei muito bem. Então. E de facto, eu enquanto consumidor, e esta é a minha fase final, digamos, acho que é extremamente importante olhar para os últimos 30 anos e ver a enorme energia de inovação que houve nas telecomunicações, mas nos serviços de valor acrescentado que estão a ser feitos sobre a internet. As empresas de maior capitalização bolsista no mercado americano hoje em dia estão todas dependentes disso. E, portanto,
impedir que haja maneiras de distorcer a concorrência, digamos, de estabelecer barreiras artificiais aos novos, às startups, às boas ideias, é absolutamente fundamental e tem que ser acarinhado pelo regulador. E era só o que eu queria dizer. Obrigado. Vou ficar aqui, que acho que a apresentação não está ali. Muito obrigado, professor Legato Martins. Eu acho que identifica uma questão com a qual nós juristas nos debatemos diariamente, que é a dificuldade em conseguir captar em regras temas da tecnologia. E por isso o recurso constante aos chamados conceitos indeterminados, que depois nos dão horas de debate, horas de discussão, mas muitas vezes não é fácil, de facto, conseguir captar certas realidades que não seja através desses conceitos. Por outro lado, se percebi bem, tem uma perspectiva, bem, toda ela é muito interessante, mas tem aqui um aspecto que notei mais, que é o de, parece que recomenda alguma calma à evolução, porque é preciso regular para proteger determinados interesses, nomeadamente os interesses do consumidor, dos cidadãos, e, portanto, a velocidade com que muitas vezes este setor navega e corre para a frente, porque é um setor de uma enorme dinâmica, percebi nas suas palavras que, por vezes, é preciso ter alguns momentos de maior calma, de alguma pausa, para se poder regular convenientemente e proteger determinados interesses que têm todo o relevo. Eu refiro-me particularmente a tudo o que tem a ver do entrosamento do operador que está em conflito de interesses com os operadores de valor acrescentado sobre a internet. Eles estão em conflito direto e, portanto, vão usar a força de mercado de telecomunicações para influenciar outro mercado. E é aí que eu acho que tem que haver uma enorme prudência, sob pena disso ser desastroso para a inovação. Muito bem, muito obrigado. Teresa, daqui ou como quiser. Eu penso que a apresentação não está... Está disponível, eu pensava que não. Muito obrigada, então. Muito obrigada. Eu também começo por agradecer à PDC o convite e a oportunidade. Devo dizer que gostava de começar já por comentar o que eu vi a propósito dos consumidores, porque aqui a representar a Direção-Geral do Consumidor, aproveitava para lembrar a todos, não é, que é uma política pública do interesse dos cidadãos, que somos todos nós, e dos consumidores, que também somos todos nós, e nessa medida todos os países desenvolvidos, muitos países em desenvolvimento, têm esta política pública assumida por ser do interesse dos cidadãos consumidores. Mas já faria alguns comentários, se me permitem. Eu gostava de começar, de qualquer forma, por colocar aqui um bocadinho a questão do pacote regulamentar num contexto mais vasto, por um lado, da proteção do consumidor na União Europeia e em Portugal. Já foi, aliás, aqui referido o nosso elevado nível de proteção, mas gostava de tentar adiantar alguma coisa sobre o que é que isso significa concretamente em relação às comunicações eletrónicas e em relação àquilo que me parece ser o objeto essencial deste pacote regulamentar. Se fosse isso bem. Enfim, como vêem, os direitos dos consumidores na União Europeia neste momento merecem uma consagração, eu diria quase constitucional, uma vez que estão referidos na Carta de Direitos Fundamentais. Devo dizer que até o facto de ser obrigatória a consideração da ótica de defesa dos consumidores em todas as ações e políticas da União também reforça a transversalidade desta política. Tal como no passado, há normas específicas a propósito da defesa dos consumidores, que elencam os direitos dos consumidores, que referem também, naturalmente, nesta matéria, desde o Tratado de Lisboa, a importância do Parlamento Europeu como co-legislador, mas que, curiosamente ou não, deixam claro que esta matéria é ainda repartida entre a União Europeia e os Estados-membros. O que é que isto significa? Que estamos a falar de competências partilhadas e que, no caso concreto da defesa do consumidor, permitem que os Estados-membros mantenham medidas mais estritas, isto é, mais protetoras dos seus consumidores no âmbito europeu.
Como eu tenho aqui esta questão, claro que isso coloca-nos logo uma questão: como é que é possível os consumidores de qualquer Estado-membro tirarem partido pleno do mercado interno, se afinal coexistem diferentes níveis de proteção dos consumidores? E devo dizer que Portugal, sendo um desses países com nível de proteção elevado, tem-se batido na medida do possível para que todas as iniciativas de harmonização sejam ao nível mais elevado, mas isso nem sempre é, obviamente, execuível. Também gostava aqui de referir que, mesmo no programa atual da Agenda do Consumidor Europeu, é dado um enfoque grande a tudo o que é a economia digital, naturalmente com interação com estas matérias, e recordar ainda que foi transposta já este ano, vai entrar em vigor agora em meados de junho próximo, a Diretiva sobre os Direitos dos Consumidores, que tem a grande vantagem de proceder, como o nome indica, a uma harmonização destes direitos, garantindo, se quiserem, o mesmo tipo de proteção aos consumidores europeus, onde quer que se encontrem e onde quer que adquiram bens ou serviços, o que é especialmente importante até no que diz respeito ao comércio eletrónico. Quanto a Portugal, nós temos de facto este nível de proteção elevado. Realçava aqui o facto de termos um regime específico para os designados serviços públicos essenciais, entre os quais se inserem as comunicações eletrónicas, com uma série de garantias específicas dos consumidores. E também aproveitava para referir que, nos termos da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que foi publicada o ano passado, em agosto, foram cometidas expressamente, caso houvesse algumas das entidades reguladoras abrangidas que não tivessem essa responsabilidade atribuída pelos estatutos, foram atribuídas, dizia, responsabilidades específicas em matéria de defesa do consumidor. Portanto, ficou claro que os estatutos das entidades reguladoras que não estavam ainda completamente alinhados com este novo mandato, digamos assim, tinham que ser adaptados, e este é um processo que está em curso neste momento. Quanto ao pacote regulamentar, eu vou ser aqui uma voz, pelos vistos, dissonante, seguramente por não ser especialista em comunicações eletrónicas. Enfim, calculam que, como calcularão, aliás, a defesa do consumidor sendo transversal, passamos da segurança de brinquedos para os consumidores endividados, para o Conselho Tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e para a resolução extrajudicial de litígios de consumo. Isto é, não nos aborrecemos, são muitos os temas, muito diversificados, todos eles exigindo alguma especialização. Nunca teria condições para absorver só a extensão e a complexidade do famoso pacote regulamentar. Mas fizemos a sua análise, naturalmente só na ótica, só entre aspas, na ótica das normas que se referem especificamente à defesa dos consumidores. Eu já gostaria de fazer aqui mais 2 ou 3 comentários. Nessa perspectiva, portanto, numa perspectiva de direitos dos consumidores, o pacote regulamentar tem para já objetivos muito interessantes e muito bem-vindos. Falar-se a qualquer consumidor europeu na possibilidade de redução de custos, naturalmente será positivo. Falar-se na possibilidade de serem garantidos direitos acrescidos, também será naturalmente positivo. Concretamente, aquilo que a proposta da Comissão Europeia adiantava também nos pareceu muito interessante, na medida em que a possibilidade de não discriminação entre comunicações nacionais e intra-europeias, o reforço do direito à informação pré-contratual e contratual, a maior transparência do mercado e a facilidade de mudança de operador, que já foi aqui também referida, também nos parecia muito positivo. Claro que a seguir teríamos que ver até que ponto é que isto é execuível, só restrito a esta matéria, e, claro, saber em que medida é que este objetivo ambicioso do continente conectado é viável a ponto de beneficiar os consumidores europeus. Em relação aos direitos dos chamados pelo regulamento utilizadores finais, mas aqui eu falarei em consumidores, uma vez que é um conceito técnico-jurídico específico que existe não só no direito europeu, mas também no direito nacional desde há muito, é evidente que as normas que a proposta de regulamento na versão inicial da Comissão continha já eram de si interessantes. Devo dizer que os pareceres do Comitê Económico e Social Europeu e até em parte do Comitê das Regiões, que se debruçou menos sobre este assunto, pareceram-nos muito positivos, na medida em que, quando muito questionavam, é se a redação destas disposições relativas aos direitos dos consumidores eram suficientemente impositivas, eram suficientemente claras para se poder dizer que os consumidores de facto ganhariam com este pacote.
E, portanto, a eliminação de restrições e da discriminação, a possibilidade de nivelamento das tarifas quando existe esta fantástica livre circulação de pessoas, de todos nós, pela Europa, a liberdade de acesso aberto à internet sem limitações, a salvaguarda da qualidade de serviço pelos reguladores nacionais, a maior transparência do mercado, a comparabilidade dos preços e, concretamente, no que diz respeito aos serviços de internet, a possibilidade dos consumidores conhecerem com pormenor um conjunto de informações fundamentais para poderem monitorizar o seu nível de consumo e, concretamente, até para poderem controlar os seus consumos, algo que no passado a Direção-Geral do Consumidor até estudou e sugeriu ao Governo como objeto de uma proposta de iniciativa legislativa, pareceria-nos, obviamente, muito positivos. Nessa perspectiva, e falaria agora só um bocadinho da rescisão de contrato, também devo dizer que a proposta de regulamento traz algo que a nós nos parece inegavelmente positivo e que é algo que, como todos saberão, tem vindo a ser discutido, existindo, aliás, algumas iniciativas legislativas neste momento na Assembleia da República sobre esta matéria, o que diz respeito à duração dos contratos, enfim, e à possibilidade, ou melhor dizendo, à obrigação prática de fidelização que tem sido tão contestada. Portanto, aquilo que a proposta do regulamento nos propunha parecia-nos realmente mais vantajoso, uma vez que dava mais flexibilidade aos consumidores, enfim, admitindo perfeitamente que alguns se queiram fidelizar e tendo todo o direito a isso, mas também obrigando os consumidores a indemnizarem os operadores económicos no caso de se quererem desvincular, o que nos parece perfeitamente equilibrado e razoável. As mesmas considerações em relação à mudança de operador e à portabilidade de números. Em termos globais, o que é que eu posso dizer sobre a proposta de regulamento? Que, portanto, numa leitura da proposta na versão inicial, ela tinha uma série de medidas que nos pareciam mais benéficas para os consumidores, porque, para já, garantiam novos direitos ou consagravam novas faculdades dos consumidores que não existem, por exemplo, neste momento em Portugal. Recordo apenas, a propósito da fidelização, aquilo que decorre da Lei das Comunicações Eletrónicas em Portugal, mas naturalmente sou sensível ao facto de o regulamento proposto poder ter implicações no nível de concorrência no mercado e, nessa perspectiva, os consumidores portugueses poderem vir a perder. Queria reconhecer, e penso que todos nós estaremos de acordo, que a liberalização e o aumento de concorrência neste mercado em Portugal foi muitíssimo vantajosa para os consumidores, em termos de preços, em termos de acesso, se calhar, a equipamentos, em termos de acesso a serviços diversificados e com mais qualidade, mas queria recordar que mesmo quando há mais concorrência, continua a ser necessária uma proteção do consumidor. E penso que este mercado, o mercado das comunicações eletrónicas, em termos amplos, é se calhar o melhor exemplo de como a concorrência ou o aumento da concorrência não chega só, se assim posso dizer, para assegurar uma proteção adequada do consumidor. Estamos a falar de um mercado de grande complexidade, de grande tecnicidade, no qual as ofertas se sucedem pelo seu próprio dinamismo, pelos avanços da tecnologia. E devo dizer que só a combinação dos pacotes de serviços por parte dos operadores económicos exige um esforço muito grande de avaliação, de acompanhamento. Enfim, é como se o mercado, no caso concreto, fosse realmente muito mais rápido do que seguramente a capacidade, no caso concreto, da Direção-Geral do Consumidor. Devo dizer que nesta matéria estou a pensar, por exemplo, nos contratos de tipo, que são naturalmente avaliados pela ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, mas que são, como muitos dos presentes saberão, depositados na Direção-Geral do Consumidor, o que nós entendemos até há bem pouco tempo como implicando também uma análise do seu conteúdo pela nossa parte, uma vez que temos outras responsabilidades em matéria da análise de cláusulas contratuais gerais. E, de facto, temos verificado que os contratos de tipo se sucedem
em relação a ofertas muito parecidas, mas lá está, diversificadas, seguramente mais modernas, mais competitivas e, portanto, penso que isto ilustra bem como neste mercado é preciso uma grande atenção por parte de entidades públicas com competências de regulação, de supervisão e também, no meu caso, de defesa dos consumidores, e que os próprios consumidores precisam de ser bem informados, precisam de ser esclarecidos, isto é, tem que haver uma ação pública, entre outras, mas para já de autoridades públicas, no sentido de assegurar sempre a proteção do consumidor. Não é o dinamismo do mercado, não são os avanços da tecnologia, sem mais, não é a maior concorrência que vai assegurar, sem mais, essas garantias. Portanto, voltando à proposta de regulamento, vimos que a harmonização de regras e de direitos dos consumidores que a proposta contemplava aumentariam o nível de proteção e, nesse sentido, potencialmente são benéficas. Claro que isto implica depois que haja uma aplicação efetiva dessas regras e uma vigilância e uma reação em tempo útil também por parte das autoridades públicas e, naturalmente, que haja uma boa articulação entre todas as autoridades públicas competentes, começando naturalmente no regulador setorial, mas também envolvendo naturalmente, no caso concreto, a Direção-Geral do Consumidor. Queria, neste domínio, também dizer que esta é uma das questões, talvez, que hoje em dia mais dificuldades suscita, e quando falamos no elevado nível de proteção do consumidor em Portugal, esta expressão está associada à natureza e ao conteúdo do nosso quadro legislativo e regulamentar. Mas não sei se os consumidores aqui presentes, seguramente todos eles bastante instruídos, bastante sofisticados, uma vez que seguem o tal tema sexy das comunicações eletrónicas, calculo eu profissionalmente, portanto já há algum tempo, com alguma especialização, mas dizia, não sei se os consumidores aqui presentes têm a noção de que há esse elevado nível de proteção, isto é, não sei se o facto de termos direitos e garantias na nossa legislação e na nossa, no nosso quadro regulamentar, leva a que esses direitos sejam sempre efetivamente assegurados, já por parte das autoridades públicas nas quais me encontro, e por outro lado, se os próprios consumidores têm conhecimento desses direitos para os exercer, porque também se não reclamarem, se não levarem as suas questões à resolução extrajudicial de litígios de consumo, eventualmente aos tribunais judiciais, enfim, pouco serve ter direitos no papel, como se costuma dizer. Portanto, não me parece nada que hoje em dia a política de defesa do consumidor se possa considerar uma política paternalista. Percebo a dificuldade, devo dizer que nunca me revi numa política pública paternalista, seguramente nunca neste caso, mas temos que ter noção, além do mais, que para comunicações que são indispensáveis a quaisquer consumidores, seja qual for o seu grupo etário, o seu grau de instrução e de educação, seja qual for o local onde se encontram, é muito importante que haja informação, que haja conhecimento, e penso que muitas vezes os operadores económicos não se dão conta disso ou se calhar pensam que estão só a comunicar com consumidores como aqueles que estão aqui nesta sala. Eu terminava já só para dizer que a comunicação justamente é algo que nos preocupa muito. A Direção-Geral do Consumidor tem responsabilidades em matéria de fiscalização e sanção de práticas abusivas em matéria de publicidade. No final de 2013 emitiu uma recomendação dirigida aos operadores de comunicações eletrónicas a propósito justamente das comunicações publicitárias para estes pacotes de serviços. E, entre outras coisas, sugeria uma grande contenção na utilização de expressão como ilimitado, isto é, pouco me adianta que me digam quais é que são capacidades se eu não tenho a compreensão do que é que estou a falar, como foi aqui referido, enfim, é tudo ilimitado, mas depois na realidade há uma série de condicionalismos que aliás decorrem das próprias limitações das redes existentes. Queria dizer também que, e parece-nos que é algo muito positivo, e queria saudar aqui a ANACOM, com a qual naturalmente a Direção-Geral do Consumidor sempre cooperou e com a qual tem vindo até a estreitar relações justamente para potenciar uma maior proteção do consumidor, esta ideia de uma ficha normalizada de informação que possa responder um pouco mais aos anseios dos consumidores. Mesmo para terminar, o Parlamento Europeu, como já foi aqui referido, propôs uma série de alterações significativas que nos parecem muito importantes e que trazem, em nosso entender, de uma maneira geral, mais equilíbrio
à proposta de regulamento. Aliás, deixem-me que diga que desde que o Parlamento Europeu foi associado ao Conselho como colegislador, pelo menos em tudo quanto diz respeito à defesa do consumidor a nível europeu, os resultados encontrados foram bastante mais equilibrados e, portanto, esta é uma novidade recente ainda, mas muito bem-vinda. No caso concreto dos direitos dos consumidores, na proposta do regulamento, o Parlamento propôs, em certo sentido, a sua transferência, se assim posso dizer, para alterações à diretiva relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores. O que é que isto significa? Isto significa possivelmente que o quadro da diretiva é mais adequado, mas aqui mais uma vez vamos voltar a ter níveis de harmonização distintos, uma vez que a diretiva será transposta depois de acordo com a autonomia possível de cada Estado-membro, o que em certo sentido nos parece, se quiserem, positivo. Eu reconheço que há aqui uma tensão, por um lado queremos manter o nosso elevado nível de proteção, por outro lado, como é que num setor como as comunicações eletrónicas um consumidor português aproveita os benefícios do mercado interno, se no fundo há diferentes níveis de proteção. Acho que é uma questão que é muito difícil de resolver, é preciso encontrar um equilíbrio, enfim, adequado, claro. Depois, os conceitos indeterminados que foram aqui referidos, apesar de ser jurista, enfim, todos nós sabemos que estas interpretações tão variadas geralmente suscitam alguns abusos ou, sobretudo, suscitam interpretações variadas ou variáveis, o que nos parece sempre muito negativo na perspectiva dos consumidores, que devem poder beneficiar na medida do possível da tal segurança jurídica que já foi aqui referida. Finalmente, um apelo, enfim, nesta e noutras matérias, tem que haver uma boa coordenação a nível europeu. É claro que a nós nos parece que haver um regulador setorial nacional forte é indispensável, independentemente da sua boa articulação na rede ou no regulador, ou na cooperação dos reguladores europeus, e haver cooperação no plano nacional. Finalmente, quaisquer que sejam os resultados desta proposta, apesar da presidência italiana parecer estar muito motivada para fechar este ano, talvez seja demasiado ambicioso, dizer-vos que nunca é demais pensarmos na informação e da sensibilização dos consumidores, sobretudo num setor tão competitivo, tão dinâmico, mas também tão complexo. Muito obrigada. Muito obrigado. Claramente uma voz favorável ao teor do projeto de regulamento, sobretudo aqui na parte da proteção dos consumidores e da revisão da armadura jurídica que o projeto de regulamento prevê. Eu convidava a audiência, temos tempo, a colocar questões aos nossos oradores, pelo menos uma pergunta. Temos já um sinal, temos pouco tempo, mas temos tempo pelo menos para uma pergunta. Foram intervenções muito claras, muito definitivas, mas temos uma pergunta da doutora Daniela, então. A relação entre empresas e consumidores pode comparar-se um bocadinho a uma relação de sedução. As empresas seduzem os consumidores, mas os consumidores querem qualquer coisa que lhes é dada. Eu considero importante sublinhar que nestes serviços de telecomunicações a indústria portuguesa fala-se de níveis de qualidade e de inovação mundiais. E é importante que os reguladores vejam os prestadores como empresas que trazem importantes benefícios e não como uma espécie de entidades que está no mercado só para retirar vantagens. Não, os consumidores beneficiam-se de serviços altamente sofisticados, complexos, e que também por serem tão complexos, como dizia a doutora Teresa Moreira, também têm falhas. Mas é um setor que está muito debaixo das atenções, dos focos, da exigência regulatória. Era importante mudar um bocadinho o paradigma, acredito eu, ver na relação entre operadores e consumidores não uma relação antagónica de suplementária. E isto transportava para um comentário a propósito da neutralidade de rede, para sublinhar a importância que a concorrência tem na disciplina dos próprios operadores ou dos pais. As empresas, os operadores de comunicações eletrónicas são os primeiros a querer dar bons conteúdos a quem os procura. Portanto, não há uma relação de adversidade. Naturalmente, como há uma espécie de sedução entre uns e outros, é importante que haja bom esclarecimento, mas
atual da iniciativa privada como motor dos mercados e do desenvolvimento da economia e dos serviços, as empresas não estão no mercado para enganar consumidores. Poderão fazê-lo. Não é esse o modo. Podem enganar-nos. Coitadinhos dos consumidores. Muito obrigado. Eu acho que mais de 2 perguntas são 2 comentários. Não sei se alguém quer comentar os tópicos que são aqui levantados. Eu posso comentar só na parte dos... Eu posso comentar só nessa relação de pseudo-relação da diversidade. Não tenho qualquer dúvida disso. Enfim, penso que quem recebe pedidos de informação e reclamações de consumidores rapidamente se apercebe que, ao contrário do que as empresas dizem, o consumidor não tem sempre razão. Agora, é significativo que, quer em Portugal, quer na União Europeia, o setor das comunicações eletrónicas, reconheço que tem muitas vertentes, não é? E seguramente também pelo seu dinamismo e pela sua complexidade, é o setor que registra mais reclamações. Isso indicia alguma coisa. Pode indiciar, por um lado, que há grande concorrência, e penso que isso é verdadeiro no caso português, e como tal que, pelo facto das empresas serem tão competitivas e haver tantas ofertas, há alguma incompreensão, mas também pode haver algumas expectativas defraudadas. Segundo ponto, isso demonstra que é preciso que as empresas apurem muito a sua comunicação, porque penso que aí, estamos todos de acordo, nenhuma empresa, calculo eu, enfim, nunca tendo estado do lado das empresas, mas nenhuma empresa, presumo eu, quer, entre aspas, enganar os seus clientes. Obviamente que não, mas muitas vezes pode estar a comunicar a pensar que somos consumidores. Não sei, a Margarida Couto dizia, eu não quero ser tal. Enfim, olha, eu considero uma pessoa relativamente instruída e se calhar para muitos setores de atividade, entendo que é preciso mais informação, é preciso mais esclarecimento. Já não estou a falar sequer de pessoas, sei lá, de uma certa idade, que podem ser quase que excluídos do mundo digital por não terem tido essa oportunidade, por não terem ao pé filhos ou netos que trabalhem bem com equipamentos destes mais modernos para poder aprender qualquer coisa. E, portanto, nós temos que olhar para os pedidos de informação e as reclamações e vê-los como barómetros de qualquer coisa. Isso não quer dizer que haja aqui alguma espécie de obsessão ou de perseguição ao setor das comunicações eletrónicas. Pelo contrário, todos reconhecemos que é um setor extremamente dinâmico e que, se calhar, é o setor que mais benefícios registou, ou mais desenvolvimentos registou também na perspectiva de todos os consumidores nos últimos 15 anos, se calhar 15 anos é muito, mas sem dúvida nenhuma. Mas temos é que estar sempre atentos para poder saber interpretar esses sinais, por um lado, do ponto de vista das entidades públicas, para poder dialogar com as empresas, quer do ponto de vista da cooperação, e eu falei nesta recomendação porque a Direção-Geral do Consumidor, no caso concreto da publicidade, tem naturalmente competências sancionatórias e, portanto, sanciona frequentemente práticas abusivas em matéria de publicidade, também de operadores de comunicações eletrónicas. Mas isso não implica que não possa recomendar comportamentos ou práticas aos operadores que sejam mais amigáveis dos consumidores. E é este diálogo e é este equilíbrio que às vezes é difícil de manter, mas que temos que conjugar. Muito obrigado. Eu ia dar por encerrado o painel, agradecer as perguntas e dizer que se retoma às... Daqui a bocadinho. 5h10. Muito obrigado. Agora é essa.